Olá, estamos de volta. E aí agora nós vamos falar sobre a regulamentação da profissão da estética. E a estética, se a gente for parar para pensar, ela está aí há muitos séculos, né? A preocupação com a questão estética, ela começou já lá no século XVI e XVII. Né? A gente sempre vê aí em livros históricos, em filmes, em documentários, que se começou muito com essa preocupação com relação à aparência, à vestimenta. E aí os primeiros sinais dessa questão de preocupação com a estética vem em torno do século XVII, quando os nobres passaram a usar um pó branco na pele toda para ficarem cada vez mais brancos. Evitavam também exposição ao sol, né? Para que a pele não escurecesse. Então a gente sempre vê em relatos históricos mulheres, por exemplo, transitando ali pelas redondezas da região onde viviam com sombrinhas, mesmo que não estivesse chovendo, né? E por que isso acontecia, né? Porque era para diferenciar exatamente a nobreza, né, das pessoas mais comuns, das pessoas pobres. Porque ou a gente tinha os escravos, com as peles mais escuras, e aquelas pessoas que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam na carga, que trabalhavam com animais, trabalhavam ao ar livre, então tinha uma exposição muito grande ao sol. Então, uma das coisas que também diferenciavam se você era um nobre ou se você era uma pessoa do povo, era a questão da tonalidade da pele. Então, além de evitar absolutamente a exposição ao sol, né, eles também faziam de tudo para fazer esse clareamento da pele, deixando a pele cada vez mais clara. Depois a gente tem lá, mais ou menos também no século XVII, 1740, um início da questão do saneamento, das políticas públicas, da preocupação com a questão da higiene, né? E passam a existir então os quartos de banho nas casas dos nobres, onde eles tinham banheiro, né, para tomarem os seus banhos. Inclusive a esposa do Napoleão, nesse período mais ou menos, ela criou como se fosse um spa para ela mesma, onde ela já fazia cuidados com a pele e tomava banhos com leite de cabra para fazer o clareamento e a hidratação da pele. A própria Cleópatra, né, a gente ouve falar dos banhos dela também, os famosos banhos da Cleópatra com leite de cabra, e nada mais é do que realmente uma preocupação estética e que tinha tudo a ver se a gente parar para pensar que a gente tem o ácido lático aí presente no mercado para fazer clareamento e hidratação da pele. Né? Então a Cleópatra estava aí muito por dentro do mercado que viria no futuro. Aliás, sempre que a gente ouve falar muito sobre a questão da cosmética, né, a gente tem os egípcios aí como uma força muito grande com relação a isso. Muitas coisas que se trouxeram depois tiveram início lá com os egípcios, né? Então essa questão mesmo de utilizar mel, de utilizar leite, de utilizar pétalas de flores, a própria maquiagem, né, a tintura, eles usavam muita tintura, e isso foi sendo trazido ao longo dos tempos até os tempos atuais. Aí a gente tem uma grande mudança lá nos anos 40 e a gente tem uma questão histórica muito importante nos anos 40, que foi a guerra. Com a guerra passou a se desenvolver muitos químicos, né? Nesse mesmo período, a Helena Rubinstein, ela cria a primeira fábrica de cosméticos e gerenciada por uma mulher. Né? Então a Helena Rubinstein, que até hoje a gente tem essa marca presente aí no nosso mercado, foi uma precursora aí também dentro do mercado da cosmética. Né? E nesse período tem fatos muito interessantes, como por exemplo, as mulheres elas não tinham mais certas matérias-primas para a produção dos produtos, porque tudo era voltado para o material bélico, né? E a gente tinha muitos óleos minerais, muitas coisas derivadas do petróleo, dos petrolatos, que estavam presentes na cosmética. Então elas passam a ter que improvisar, né? Então, por exemplo, para pintar as unhas, elas começam a usar batom e passar verniz em cima da unha para a unha continuar colorida, vermelha, para poder usar uma unha vermelha. Então teve uma evolução aí desde os primórdios, né? E a Helena Rubinstein aí como uma das grandes mulheres dentro do mercado da estética, que como eu falei, até hoje aí nós temos a marca Helena Rubinstein. Aqui no Brasil, a gente tem uma moça, né, que virou uma senhora, hoje ela já não está mais entre nós, mas que foi a pessoa que trouxe aqui para o Brasil a estética,
que foi a Anne-Marie Clodes, tá? Ela viveu no Brasil por um período, né? Na década de 50 ela volta casada, porque ela foi para a França, e aí ela volta casada para o Brasil, com várias técnicas que ela aprendeu na França sobre estética. E aí ela monta na casa dela um espaço para começar a atender conhecidas e amigas. Ela começa a fazer bastante sucesso e aí depois ela abre o próprio espaço em Copacabana. Além de abrir o próprio espaço, ela também começa a abrir cursos. Então ela monta uma escola, né, com materiais, apostilas e conhecimentos que ela trazia da França e o marido dela traduzia, né, para ela do francês para o português para que as alunas tivessem conhecimento. E aí uma das primeiras escolas de estética do Brasil então foi Anne-Marie Clodes, que criou lá no Rio de Janeiro. Depois, a Anne-Marie Clodes então percebe que também tinha uma grande necessidade de equipamentos, tá? E aí ela cria também alguns equipamentos dentro da estética para aplicação e para venda no mercado, né? Então ela foi uma grande pioneira aí dentro do mercado da estética, trazendo as primeiras técnicas lá de Paris, da França, porque a França aí é o grande nicho, né? É o grande berço de toda a estética. Até hoje a gente tem muitas coisas revolucionárias dentro da estética. A estética, ela foi uma profissão que passou por muitos anos, aí, embora seja uma profissão bem antiga, sem regulamentação. Então, o que nós tínhamos por um determinado período eram cursos livres. Então, se parar para pensar lá nos anos 70, 80, a gente tinha isso. A pessoa fazia cursos à parte, módulos à parte, para se formar numa determinada especialidade. Então, fazia um curso de limpeza de pele, fazia um curso de massagem, fazia um curso de drenagem, e aí indo nos pacientes, aplicando nos pacientes, intitulado então como profissional esteticista. A partir do momento que a estética começa a ganhar um espaço muito grande dentro do mercado de trabalho e que essas profissionais começam a aparecer muito, isso se deve principalmente aos cursos técnicos em estética, porque foi por aí que tudo começou, né? Primeiro vieram os cursos técnicos, depois vieram então as graduações aí em estética, né? As titulações de graduação dentro da estética. Se passa a ter a necessidade de uma regulamentação dessas profissões, né? A partir do momento que a gente tem muitas pessoas atuando naquela determinada área, a regulamentação se torna importante, exatamente para se saber qual é o limite dessas profissionais e para saber o que é exatamente esses profissionais fazem. Além disso, a partir do momento que a gente tem uma profissão regulamentada, a gente tem um órgão fiscalizador, né? Existe uma entidade que representa essas profissionais, que defendem essas profissionais, mas que também vão fazer a parte de fiscalizar e de vigiar se alguém está atuando naquela determinada área sem ter titulação para aquilo. E aí começa um grande movimento, então, em busca da regulamentação da profissão do esteticista. Se criou um projeto de lei, a senadora Ana Amélia Lemos foi a senadora que deu aí o impulso dentro do Senado Federal para desenvolvimento de comissão e aprovação, né, da regulamentação profissional da estética. E aí, em abril de 2018, a profissão de esteticista passa a ser regulamentada. E aí, com essa legislação, a gente tem, então, parâmetros para saber quem pode atuar como esteticista. E aí é muito claro ali dentro dessa regulamentação que podem atuar com as técnicas de estética. Pode se intitular esteticista e atuar como esteticista profissionais que têm curso de técnico ou de graduação dentro da área da estética, tá? Então, os cursos livres que eram feitos antigamente, ou depois de 2018, eles não habilitam mais a pessoa a se intitular esteticista. Ela tem, inclusive, um adendo, tá, pessoal? Todo mundo que já atuava como esteticista, podendo comprovar isso antes de 2018, por pelo menos 3 anos antes, então se lá em 2015 a pessoa já atuava como esteticista, ela está protegida por essa regulamentação, tá? Tudo a partir de 2018 em diante, quando o decreto aconteceu, quando ela foi regulamentada, então pessoas que fazem somente cursos livres, mas não têm uma titulação de, no mínimo, técnico, ela não pode atuar como esteticista, ela não se intitula esteticista, tá? Então, tem várias outras
partes ali na legislação, artigos na legislação, as legislações estão lá na apostila e vocês podem ler com bastante calma, tá? Então, a regulamentação da estética aí saiu em 2018, em abril de 2018, e aí é uma profissão, então, que já se encontra devidamente regulamentada pela nossa legislação. Não esqueçam de ler as legislações, de estudar a apostila, né? E de fazer os exercícios lá no final, tá? A gente se encontra daqui a pouquinho falando da próxima profissão.